Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando no segundo trimestre do ano de 2019. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado até aqui nesse canal de Escola Bíblica Dominical Virtual. Agradecendo aqueles que compartilharam, aqueles que se inscreveram no meu canal, aqueles que curtiram, aqueles que fizeram comentários. Muito obrigado a todos vocês, isso é importante, isso incentiva este professor a prosseguir. E esse trimestre é maravilhoso. Nós vamos estudar sobre o tabernáculo no deserto. Então eu quero agradecer a todos vocês, é um seminário. Aqueles que quiserem me acompanhar até o final, no final estarei dando um certificado. Seminário, o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Você vai receber esse certificado que eu estou mostrando aí para você, e você vai receber esse certificado. Não deixe de estar comigo fazendo esse trimestre de escola dominical da CPAD. Você no final você vai receber um certificado. E aquelas pessoas que me acompanharam no trimestre passado, muitas que pediram o certificado estão lá no meu site. Vai lá no meu site e você retira ali o seu certificado. A lição de hoje é a lição número 1. Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. Eu quero dizer a vocês que essa lição já está lá no meu site. Estou mostrando aí para vocês como fazer para você baixar essa lição. Eu mudei todo o estilo dos slides. Ficou, eu acho que uma maravilha. Gostaria que você comentasse também o que você achou da escola pronta. Então, professor, esse trimestre vai ter uma maravilha. Se você me acompanhar, se você comentar que está gostando, eu continuarei postando esses slides com a lição pronta. Basta o professor ler, se preparar e levar para a sua escola dominical, que está prontinha para você exposicionar para os seus alunos. Antes de entrar na lição, deixa eu contar aqui uma pequena história, um conto. Uma mulher, ela tinha uma cobra de estimação que ela criava, e ela gostava muito daquela cobra. E a cobra era grande, ela media cerca de 2,5 metros, era comprida. Um dia, o animal parou de se alimentar. E após várias semanas, aquela mulher tentava, dando de tudo, fazendo tudo que podia fazer, para ver se a cobra comia, mas a cobra não comia. E a mulher, preocupada com a cobra, o que ela fez? Levou a cobra a um veterinário. Chegando lá, ele fez algumas perguntas sobre o comportamento desse animalzinho de estimação que essa mulher tinha. E ele perguntou: quando você dorme com ela em sua cama, na manhã seguinte, como ela está deitada? A mulher respondeu: geralmente está esticada ao meu lado, outras vezes sobre mim, e outras na cabeceira, outra vez aos pés da cama. Ela fica com pena, mas não consigo fazer nada para ajudar. O veterinário, preocupado, pediu para aquela mulher: deixa essa cobra aqui no meu consultório, pois estou vendo que a senhora está correndo um grande perigo. E aí o veterinário foi examinando e ele disse: essa cobra não está mais comendo por um motivo simples. Ela está se poupando e se preparando para dar o bote em você. Quando está na cama esticada ao seu lado, não está fazendo nada menos do que medir o seu tamanho para ver se já é capaz de te engolir. Então a moral da história: nem todo carinho é carinho, nem todo amor é amor. Aprenda a saber a diferença. Então, meus queridos, cuidado com as cobras que você cria. O ataque vem de onde você menos espera. Mas vamos para a lição, pois é só apenas para
descontrair na entrada da lição. Falando, o comentador dessa lição, desse trimestre, é o Elianai Cabral. E eu vou começar a lição com uma frase desse grande escritor. Quanto mais estudo, descubro que não sei. Quanto mais eu sei que não sei, mais eu tenho necessidade de aprender. Até morrer, eu vou continuar aprendendo. Então, meus queridos, nesta lição, assim como a tenda do testemunho com todos os seus utensílios, foi ordenado por Deus, a igreja cristã recebeu de Deus suas normas e mandamentos. Nessa lição, eu vou falar que o primeiro tabernáculo que Deus ordenou a Moisés fazer era construído de riquezas e material precioso. E o segundo é construído também de material precioso, isto é, de almas humanas redimidas do pecado por meio da graça de Cristo Jesus. Vamos para o texto áureo. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nesta lição. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A introdução: o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Então nós estamos vendo aqui, a partir da introdução, que Deus tinha interesse em habitar com o povo. Então essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias. Então nós precisamos entender, meus queridos, dessa lição. Tem as pessoas avarentas que não gostam muito de lições como estas. Mas nós somos servos de Deus, nós estamos com Deus em primeiro lugar, não nossos bens. Então nós somos participantes da salvação. E aí os templos onde nós congregamos, às vezes precisa fazer templo, às vezes nós temos que lembrar que tem dispensa. E por isso nós somos contribuintes da obra de Deus. Então, quando Deus mandou fazer o primeiro tabernáculo, requereu a participação do povo por meio de ofertas voluntárias. Não aquelas ofertas forçadas, mas é bom que nós tenhamos o nosso coração voluntário para contribuir na obra de Deus. Deus sempre quis relacionar com o seu povo. E Deus é um ser pessoal. Então, meus queridos, Deus queria estar relacionando com o seu povo. E Deus queria estar mais próximo deles. E aí Deus queria um lugar para habitar. Hoje Deus habita em nós. Ele está dentro de nós. O seu reino está em nós. Então, o objetivo geral é enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo. Então nós vamos estar enfatizando, né? Colocando aqui para que você possa estar vendo a relação que tem entre o tabernáculo no deserto com a igreja de Cristo, aonde nós temos a presença de Deus. Então, nesse seminário eu vou estar mostrando para vocês, né, de maneira clara, desenho dos tabernáculos, né, e até com alguns filmes para você poder estar olhando e acompanhando. Isso está lá nos slides, tudo prontinho para você dar a melhor aula. Então essa vai ser muito importante, porque nas lições que seguem nós vamos falar sobre o altar do holocausto, a pia de bronze, cortina do tabernáculo. Então eu vou estar mostrando e separando item por item para que você possa entender. Então nessa lição dessa semana revela o propósito do trimestre. Então é bom que você aí com seus alunos, né, vocês possam responder a seguinte pergunta: por que estudaremos o tabernáculo? A resposta a essa pergunta permitirá que você faça um panorama geral do trimestre. Em seguida, indague aos seus alunos o que eles esperam acerca desse estudo. Aqui a ideia é perceber o entusiasmo dos alunos quanto ao tema. Veja que a nossa lição, como eu estou falando aqui, nós já vamos falando de debates.
Escola dominical, meus queridos, não é o professor, aquele que está ministrando a escola, fala o tempo todo sozinho. E se alguém quer participar, ele acha ruim. Então, meus queridos, nesse seminário nós vamos estar vendo que escola dominical é participação. O professor não tem o direito de ensinar errado a classe, de maneira alguma. Ele não tem o direito de ensinar teoria. A palavra de Deus é coisa séria. E aí, por exemplo, se eu entendo de tal forma, mas eu não consigo argumento dentro da Bíblia, então eu não posso ensinar isso. Então nós precisamos cuidar para que nós não façamos as coisas de maneira errada. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo. Foi no Monte Sinai que Deus falou sobre o tabernáculo, que ia servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Então o tabernáculo era de caráter provisório, pois podia ser armado e desarmado durante a caminhada israelita pelo deserto. Nós vemos que o projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo. Para construir o tabernáculo eram necessárias ofertas alçadas e ofertas voluntárias. E aí o povo contribuir com ouro, prata, cobre. Então a obra de Deus requer parceria humana, nós precisamos entender isso. Deus, por exemplo, o recurso para fazer as coisas materiais estão na terra. E esses recursos têm que ser providenciados pelo homem. Veja que Deus pede ao povo e o povo traz muitas ofertas. Cai por terra também, meus queridos, aqueles pregadores que pregam que o povo andava no deserto com a mesma roupa, com o mesmo calçado. Cai por terra. O povo levaram muita coisa do Egito. E por isso eles não viviam como necessitados. Né? Deus fazia com que tudo isso tivesse uma durabilidade maior. Mas o povo, por exemplo, não tinha apenas um chinelo para andar no pé, como alguém prega desta forma. O dízimo e as ofertas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. A igreja ela não consegue viver sem dinheiro, porque a igreja ela é terrena. Quando nós falamos do templo, ele é terreno. Então, para a construção desse templo, não cai nada do céu. São feitos com ofertas voluntárias. Então nós precisamos entender isso. Aliás, as pessoas criticam quando a igreja precisa fazer um templo, lá vem a petição de oferta. Nós somos parte da igreja e precisamos colaborar. Então as construções de templo, sustentos de obreiros, evangelização, ações sociais de educação cristã, depende de quê? Depende de apoio financeiro. E esse apoio financeiro vem da onde? Vem das ofertas e dízimos dos fiéis. Então ofertar na obra de Deus é como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Nós não podemos ser avarentos. Quando ensinamos essa lição, sempre aparece alguém para comentar que não pode dar dízimo, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Eu não estou dizendo que o dízimo é do tempo da graça. Não, eu sei, sou leitor da Bíblia e sei que o dízimo é do tempo da lei. E que Deus abençoava. Hoje o dízimo não é um material de troca, nós temos que entender isso. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecem essa verdade. Então lembra que Deus dizia, olha, traga os dízimos e oferta para que haja mantimento em minha casa. Naquela época, a maior parte dos dízimos era feito por produtos da lavoura, por animais que as pessoas tinham e levava aquela parte para os levitas. E havia mantimento ali na casa de Deus. Até eu digo, a igreja precisa ter uma despensa. Não é só pedir, pedir e gastar. Muitas vezes a liderança pede muito e gasta sem orçamentos.
Mas o bom mesmo é que a igreja tenha uma despensa para atender aqueles que também têm necessidade. Então a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Novo Testamento, oferta e dízimo é gratidão e deve ser voluntário, jamais por coação, nem a Deus e nem ao homem. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam, o dízimo no Novo Testamento, nós estamos vivendo um Novo Testamento, uma nova aliança, ele não tem aquela exigência do Antigo Testamento, como muitos líderes começam a exigir e só falam em dízimo e esquece até de pregar o Evangelho. Então o dízimo hoje é gratidão, é reconhecimento pelo que Deus faz. Então você tem que ter o prazer de dizimar, mas você não é obrigado a dizimar, é voluntário. Tem pastor que chega aí na casa do crente para buscar o dízimo, e tem daqueles ainda que o atrasado não quer cobrar com juros. Então, meus queridos, a ganância pelo dinheiro está fazendo com que as igrejas não cresçam. Lembra que no início da igreja as pessoas tinham um amor imenso pela obra. Parece que Cristo estava muito mais vivo no coração deles do que nos nossos dias. Pois a Bíblia registra que ninguém tinha egoísmo. Ninguém dizia que o que possuía era seu. Mas tinha deles que vendiam e traziam uma parte e colocava nos pés dos apóstolos, ali era entregue aos apóstolos para que eles pudessem sentar, ceiar junto, né, e comer com singeleza de coração. Mas aí a Bíblia diz que em toda alma havia temor. Então nós precisamos entender, senhores, liderança. Muitos professores de escola dominical, eu sei que vai ter até medo de tocar nesse assunto, porque pode entrar em choque aí com o seu dirigente ou com o seu pastor, mas eu deixo bem claro, dízimo não é obrigação na nova aliança, de maneira nenhuma. Dízimo é gratidão. Eu sou dizimista, mas sou dizimista porque eu sou grato a Deus, mas não que eu sou obrigado a dizimar. Então igreja que querem receber mais e quer que os crentes sejam mais abençoados, ensina o pessoal a contribuir, mas não forçado, tem que ser voluntário. Então o versículo 2, o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ô meus queridos pastores, muitas igrejas, o que elas fazem? Antes da oferta, primeiro ela coloca uma pessoa que tem facilidade de convencimento para poder pregar e aí induzir as pessoas, motivar as pessoas a contribuírem. E muitas delas contribuem e no outro dia, quando chega em casa, já está arrependido. Então, nem no Velho Testamento, quando se falar de oferta, o dízimo o Senhor exigia. Mas quando se falar de oferta, ele diz que todo o coração tinha que se mover voluntariamente. Então, o ato de ofertar é voluntário. Portanto, a igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. Nós estamos vendo o povo sendo enganado. Os povos dizendo, pega 1, 2 ou 3 e diz, olha, eu não tinha nada aqui, agora eu comprei um carro, estou comprando uma fazenda, estou comprando isso ou aquilo. Pode comprar tudo, meu amigo. Porque a tua fé está fixada em bens materiais. A tua fé parece que tu está vivendo do povo da época do tabernáculo, que eles estavam lutando para entrar na terra e possuir bens. É diferente. Nós estamos marchando para a mansão celestial e Cristo é a prioridade em nossa vida. E agora o que não pode é essa coação, essa negociação. Meus queridos, hoje é até meio complicado para pregar o Evangelho, porque é uma guerra comercial. Abre-se uma igreja aqui, abre outra ali. Claro que é melhor abrir igreja do que boteco. Mas se as igrejas estão com intenção de arrecadar, ou pessoas que querem ter o título de pastor, e por isso ele precisa abrir uma igreja para que ele tenha a dominação, para que ele possa ser o líder, simplesmente com esse pensamento, então o que acontece? Está fora, então é melhor deixar abrir esses bares da vida do que a igreja, porque em vez de ajudar está atrapalhando. Então nesse ponto é melhor não ter tantas igrejas. Então, meus queridos, a igreja somos nós. As congregações têm que ser para a glória de Deus,
para edificação. Então Deus conhece cada um dos seus servos e das suas servas. Por isso, reconhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Com Deus não tem troca. Não adianta você ser dizimista, esperando eu vou dar o dízimo, porque o Senhor vai me dar, o Senhor, eu dizimei, tu não me deu, conforme foi pregado lá, que é 100%. Tem gente pregando, se você der 10, você vai receber 100. Se você der 100, você vai receber 1000. Meus queridos, vamos estudar, vamos se aprofundar mais na palavra de Deus. Não existem essas promessas, existe promessa de aflição, de tribulação, mas que nós temos paciência, que nós vamos vencer. Então, não tem essa troca com Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 6. E aí ele diz ali que o amor não seja fingido. E que o amor não espera ressarcimento. Porque o amor não visa interesse próprio. Quando nós estamos abrindo igreja para lá, correndo atrás dos irmãos, forçando os irmãos a contribuir, é interesse próprio nosso. Não faça aquilo que você não possa cumprir, para que você não coloque os irmãos em situações difíceis. Quando virou o Plano Real, muitas igrejas tiveram um problema. Por quê? Pastores sem administração colocaram os irmãos sem sacrifício. E daí queria tirar o dinheiro da igreja sem a igreja ter. É como querer tirar o leite da vaca depois que o bezerro já mamou tudo. Então jamais nosso Senhor aceitará ofertas por coação. Mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Paulo falando do pessoal lá de Corinto, que contribuíram até acima da sua posse, mas contribuíram com amor, porque amava a obra. Você não pode contribuir de qualquer maneira. O teu dinheiro vai servir, mas não serve para galardão, que quem der um copo d'água receberá galardão. 3, fidelidade ao Senhor trará abundância. Ainda estamos nos 3 ainda. Estamos falando das verdades bíblicas e como as ofertas deve ser e que o ofertante deve saber. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Mas ali quando fala em muito recompensado, claro que o Senhor falou sobre nesta vida sem vez tanto, mas tudo depende do meu grau de fé. Mas se for troca, nós não recebemos. Então, meus queridos, a Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será recompensado. Mas também ela diz que quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu. Pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras, que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito, mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Então, meus queridos, nós sejamos fiéis ao Senhor. Segundo objetivo específico da segunda parte da lição: mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. Então, meus queridos, nesses tópicos, agora nós vamos estar mostrando que o tabernáculo foi Deus que projetou. O versículo 8 e 9 revela como Deus elaborou este projeto. Versículo 8 e 9 de Êxodo 25. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Deus deu um modelo. Ele disse: me farão, né? Deus arquitetou o tabernáculo. É o tópico 1. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. Deus projetou o tabernáculo, que eu estou mostrando aí a cada slide. Eu estou mostrando o tabernáculo para que vocês conheçam o tabernáculo. E aí Deus fez o tabernáculo, um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre seu povo. Deus queria estar mais próximo do povo. E aí Ele arquitetou, Ele projetou. Porque Deus é santo, meus queridos. Deus habita em lugar santo. Se você prosseguir comigo, eu vou estar mostrando como foi feito esse tabernáculo. Então, desde o início, a perspectiva, o caráter provisório do projeto divino. Pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Então, meus queridos, era provisório.
Deus elaborou a engenharia e a arquitetura de toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Então, no Monte Sinai, Deus revelou-se a Moisés e aos 70 anciões do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que ali, quando Deus se revela, eles viram a glória de Deus. Então ali a glória do Senhor estava presente. E uma nuvem cobriu o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir Deus falar. Deus dar-lhe as ordens. E ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. Veja a intimidade que Deus tinha com Moisés. Então o tabernáculo, ele era um projeto do próprio Deus, como nós estamos vendo agora, estamos vendo no tópico 2. Então o Pai desejava habitar entre os homens e derrubar aquela parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Deus estava distante do homem, porque o pecado distancia Deus do homem. Então nós estamos vendo que o tabernáculo foi um projeto de Deus, embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito. Nenhum item do tabernáculo era fruto de sua imaginação, de sua mente engenhosa, ou de sua mente disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. Veja a intimidade deste homem com Deus. Então a medida do tabernáculo, a medida do côvado daquele tempo era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo midinho de um homem. Então isso aí varia entre 45 e 50 centímetros. Então, nós chegamos a uma conclusão que o tabernáculo, como estou mostrando aí, ele media 50 de comprimento por 25 de largura. E aí, no 3 diz, o plano terreno do tabernáculo. Deus deu todo o plano, o planejamento, como seria feito esse tabernáculo. E aí Deus falou sobre o pátio do tabernáculo, como eu estou mostrando a vocês, chamado átrio. Então ele era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Até essas cortinas que estão aí em volta, que estou mostrando para vocês, Deus disse a Moisés como faria. O B diz o altar dos holocaustos. Então nós estamos vendo o plano térreo do tabernáculo. Neste ponto, o altar, estou mostrando aí para vocês, onde estou mostrando, ali se oferecia as ofertas queimadas, né? Então é ali que era oferecido os sacrifícios. Então dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. Então aqui, quando alguém pecava, trazia um animal. Acredito que lá na frente, em outras lições, vou estar detalhando melhor para que os internautas possam compreender. E eu vou fazer de tudo para que essa lição seja um seminário, mas bem claro, para que você possa entender toda a peregrinação no deserto e a obediência do povo e por que Deus queria habitar com o povo. Nós vamos falar sobre as divisórias do tabernáculo. E aqui, como eu estava dizendo, então as pessoas pecavam e como o preço do pecado é a morte, trazia um animal. E não era qualquer animal, era aquele animal que ele mais amava. Talvez aquela ovelhinha que vivia dentro de casa, comia ali junto deles. Então tinha que ser aquela coisa que ele mais amava e sem defeito. E na hora de sacrificar, aquele que trouxe o pecador, que queria ser absolvido da sua falta, o sacerdote mandava que ele colocasse a mão sobre a cabeça do animal e ele dizia: eu reconheço que este animal está morrendo em meu lugar, fazendo uma transferência do seu pecado para o animal. E aí o animal recebia o pecado do homem
e seria sacrificado e morria em lugar do homem. No C nós temos a pia de bronze. Está aí, estou apontando, mostrando para vocês, de maneira que vocês podem compreender. Estou procurando ser bem claro, né? Por simples que seja o meu ensino, o meu conhecimento, mas eu gosto de muita clareza e gostaria que vocês, professores, tivessem muita clareza, muita paciência em ensinar e responder questionamento dos seus alunos. Então aqui no C nós estamos vendo a pia de bronze ou de cobre. Era uma bacia de bronze, né, ou cobre, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Para penetrar ao tabernáculo ali, a esta cobertura, o sacerdote lavava as mãos e os pés nessa bacia que estou apontando para vocês. Estou mostrando o tabernáculo, né, o átrio, né, quer dizer, o pátio, o altar do sacrifício, e agora estou mostrando para vocês a bacia onde o sacerdote fazia sua higienização para entrar no tabernáculo. E nós temos também a tenda do testemunho, ou como entenda, onde ficava a arca da aliança. Tenda do testemunho, porque nela estava a arca da aliança, onde continha as tábuas da lei, a vara de Arão e uma botija com o maná. Nós ainda estamos mostrando, ainda estamos no ponto 3, né, no tópico 3, que nós estamos falando sobre o plano térreo do tabernáculo, mostrando aí para que vocês possam entender como esse tabernáculo foi construído ali em pleno deserto. Estou mostrando para vocês, desde o seu pátio até todas as suas repartições e toda a construção desse tabernáculo. Então agora nós vemos aqui o Santo dos Santos. E temos também aqui, né, o lugar santo. Nesse lugar santo eu vou mostrar para vocês o que ficava ali, onde estava a mesa o candelabro e também o altar do incenso. Olha aí, lugar santo, havia 3 elementos. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos. No lugar santo nós temos o altar do incenso. Futuramente, acredito que no decorrer das lições vindouras estarei ensinando. Nós temos o candelabro, onde se colocava as lâmpadas, né? Os catiçais. E a mesa, né? Onde colocava os pães. Então, meus queridos, estou mostrando para vocês o plano térreo do tabernáculo, né? Que está em 25 de Êxodo, o candelabro, o castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordada que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. Então, estou mostrando aí para vocês, pausadamente, para que nós vamos conhecer. Então, o lugar santíssimo, Santo dos Santos, né, ou Arca da Aliança, onde estava a tábua da lei. E por último, de fato, em primeiro lugar, estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a última mobília, chamada de Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou também Arca da Aliança, na qual se guardava as tábuas da lei. Terceiro objetivo específico da terceira parte da lição: pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então agora vamos fazer aqui uma comparação entre o tabernáculo e a igreja. Então, nós vamos ver a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Então, nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja, com o Senhor Jesus. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão
simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Agora nós entramos aí numa comparação aí entre a igreja de Cristo e o templo de Salomão. Então o templo de Salomão era fixo, o tabernáculo ele era desmontável. O povo de Deus estava peregrinando no deserto. E agora nós vamos também falar da igreja de Cristo, né, e o tabernáculo de Deus na terra, como estamos falando. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. As coisas de Deus é organizado. Quando Paulo era muito inteligente. E Paulo conhecia muito bem a palavra de Deus, né? E Paulo interpretava com facilidade os textos sagrados. E aí ele aqui faz uma tipologia, a igreja de Deus como um edifício que está em crescimento, né? Então ele está falando de organização. A igreja só vai crescer se ela crescer de maneira uniforme, se ela for organizada. Então, nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Uma construção, como eu estou mostrando essa aí para vocês. Então, elas são construídas umas sobre as outras, uma união. Então, a igreja ela tem que viver essa união. A igreja tem que ser como um edifício, estar juntos, ligados, com a finalidade de proporcionar ali morada. Nós juntos, na mesma finalidade de proporcionar a morada do Espírito Santo entre nós, por causa da comunhão com Deus. Então, portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo no Antigo Testamento. E eu não estou falando de nós como casa de Deus, não estou falando aqui de nós, estou falando de igreja-templo. De igreja construída. Vocês estão falando de tabernáculo, eu estou falando de igreja construída. Não estou voltando a dizer eu sou igreja, não. Eu estou falando de igreja, da congregação aonde nós congregamos. A igreja tem que ser casa de Deus, por isso que não pode ter charlatanismo. Não pode ter essas pessoas com interesse próprio, com desejo de passar outras pessoas para trás. Então nós temos alguma semelhança entre o tabernáculo e as nossas congregações. Ela é tratada como casa de Deus. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Êxodo 2 e 22. Nós encontramos muitas manifestações de Deus nas congregações. Quando as congregações se reuniam, Deus se manifestava. Então, quando nós nos reunimos na igreja, nós precisamos sentir ali o poder e a glória de Deus. A conclusão diz: esta lição nos mostrou que o tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Então, concluindo essa lição aí que nós estamos vendo sobre o tabernáculo, que Deus querendo comunicar com o homem, estar mais perto, Deus mandou que fizesse. E Cristo agora nos levou para mais perto de Deus. E eu gostaria que vocês, queridos internautas, comentassem esta lição. Comente, faça seus comentários, divulgue. Se você está gostando das lições prontas, que está lá no meu site, e você está fazendo bom aproveitamento, comente, ligue para outros colegas seus, né? Nós temos essa lição, tanto a CPAD como a Betel, está dentro do mesmo padrão no slide. Então, você entra lá, nós temos da Betel e temos a lição da CPAD. Gostaria que você comentasse como você está recebendo, como está sendo as aulas, e gostaria que você fizesse esse seminário. Eu vou dar um certificado. Basta você dizer, eu quero certificado. Aí você vai me acompanhar, é preciso que você esteja inscrito no meu canal. E daí, meus queridos, nós vamos fazer grande descoberta nesta lição desse trimestre. É um seminário. Você vai receber um certificado que você participou do seminário. E a próxima lição vai ser os artesãos do tabernáculo.
gostaria que você estivesse comigo. Quero agradecer a todos e até a próxima Escola Dominical Virtual. E até lá, na paz do Senhor. Amém.